Oi, meus docinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura, eu faço faculdade de psicologia e no vídeo de hoje eu vou estudar um pouquinho com vocês, trazer algumas dicas, dar uma inspiraçãozinha aí pra vocês também pegarem um caderno e estudar aquilo que vocês precisam. Muita gente que acompanha aqui o canal acaba não se inscrevendo e isso prejudica na hora do YouTube entregar o meu conteúdo pra vocês. Então se você quer continuar me acompanhando e ajudar o canal, esse pequeno gesto pode fazer muita diferença pra mim e pra você também continuar recebendo os vídeos. Então, por favor, clica aí no botãozinho de inscreva-se e no joinha. Já fez isso? Beleza, agora vamos pro vídeo. Então aí eu peguei algumas canetas no meu estojo para começar a estudar. O estojo que eu tô usando é o da Kipling, modelo Gitroy, e a cor é a Breda Rose. E aí as canetas que eu peguei foram duas Pentel Sign Pen e Pentel Touch, que são a mesma caneta com nomes diferentes. Também peguei Mild Liner, tudo em tom azul. A Uniball Signo DX038, que é uma caneta em gel fininha, uma reguinha de 20 centímetros e uma lapiseira da Pentel 05. Eu vou deixar o link de todos os materiais que eu usei aqui na descrição. O caderno que eu tô usando é esse Bullet Journal do site da Notebook Therapy. É um site americano, mas eles também entregam pro Brasil, então se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. O modelo dele é a edição limitada Fox, que tem uma raposinha muito bonitinha dormindo na capa. Aí no papel eu divido o Bullet Journal em duas partes. Na parte menorzinha eu escrevo uma lista de tudo que eu preciso fazer nessa semana e eu não deixo uma quantidade de espaço pré-definida para os dias, igual sei lá, eu vou deixar 5 quadradinhos para cada dia da semana. Porque assim eu vou escrevendo conforme eu sinto a necessidade, eu não preciso escrever todos os dias e eu tenho mais liberdade, se eu tenho mais compromisso num dia e menos no outro, eu uso a folha como que eu quiser. Então, sem neura, parei com essa neura. Eu abandonei um pouquinho o planner no final de agosto e no comecinho de setembro agora, porque eu não tava conseguindo me organizar muito bem. Aí eu achei o Bullet Journal mais prático, porque eu faço do jeito que eu quiser e fica simples mesmo. Eu uso a parte de trás da Mild Liner com a ponta mais fina para fazer essa bolinha e anotar as tarefas aí da lista geral. Nos dias eu faço essa bolinha também, mas para indicar as prioridades. Então fica a dica aí para vocês para destacar algumas tarefas importantes. E aí as demais tarefas eu faço um pontinho e depois eu faço um X ou passo uma setinha para indicar que ela foi cumprida ou foi adiada. Aí vocês estão vendo que eu escrevi vários praticar e conectar nessa parte da lista geral. É porque minha faculdade tem um modelo específico de ensino que é dividido em 3 partes. Tem o conectar, o desenvolver e o praticar. No conectar é um momento antes da aula em que a gente lê um texto, assiste um vídeo, vê alguma coisa antes da aula. No desenvolver é a aula teórica expositiva, presencial normalmente. E o praticar é uma atividade que a gente faz sobre o conteúdo da aula ou então uma aula prática no laboratório, como no caso de anatomia e fisiologia que eu tô tendo esse semestre. Eu também tenho uma matéria online esse semestre que chama Iniciação à Pesquisa Científica. Nela a gente aprende como pesquisar, ler e aprender de forma geral com mais eficiência nesse mundo acadêmico e científico, né? Então eu vou trazer aqui também um vídeo para vocês sobre um método de leitura que eu aprendi nessa aula, que eu achei muito legal e muito fácil pra gente se nortear. Então se inscreve aqui para não perder esse vídeo, eu garanto que vocês vão gostar. Depois eu peguei o meu iPad para estudar. Eu li um texto no iPad, eu gravei, mas eu achei muito sem graça eu ficar só mostrando eu lendo e grifando coisa. Então eu resolvi deixar aí só a parte que eu tava escrevendo mesmo, estudando anatomia. Aí eu dividi a folha com um risco para fazer o método Cornell também, igual eu faço no caderno físico, porque assim eu consigo perceber as anotações de forma mais organizada e encontrar mais fácil as coisas que eu preciso. Nesse momento eu confesso para vocês que eu tô um pouquinho desesperada, porque tá chegando a minha primeira prova de anatomia. Aí eu tô estudando, no caso, o sistema esquelético. Na prova vai cair os conceitos básicos de introdução à anatomia, o sistema esquelético, muscular e articular, que é o que forma o sistema locomotor. Nos semestres passados, os alunos me contaram que as provas eram muito mais densas porque tinha muito mais conteúdo. Então, nesse ano, eles resolveram dar essa reduzida de conteúdo por prova. Então, tem uma pancada de prova de anatomia no semestre todo. Mas, ainda assim, eu achei que ficou muito melhor porque a gente tem menos coisa para estudar, não tão menos assim, porque cada um dos sistemas é uma pancada de informação e coisas para decorar, mas já dá uma bela ajudada, né? A gente não fica tão desesperado quanto ficaria se tivesse que estudar uns 5 sistemas de uma vez. Esse semestre a gente tem aula de anatomia na sexta-feira e todas as sextas a gente também tem aula prática. Então o tempo é dividido entre a aula teórica,
Aí depois a gente tem aula prática no laboratório. Para quem tem curiosidade, as peças que a gente usa lá no laboratório são todas peças reais. Não sei se é uma experiência muito agradável, né? Porque é estranho. Mas ainda assim eu acho muito interessante, porque realmente ver como que é o corpo humano de verdade, assim, é bem esquisito, né? Porque todo mundo é igual por dentro. E além das provas teóricas, a gente também vai ter as provas práticas. E essas eu confesso que eu tô com bastante medo, porque, pelo que o professor explicou pra gente, eles vão organizar as bancadas do laboratório com algumas peças e aí vai cair mais sistemas, né? A gente não tem a prova teórica e prática no mesmo dia, só as teóricas que a gente tem maior quantidade. Então, eles vão organizar as bancadas com todas as peças e aí eles vão colocar umas agulhinhas lá indicando um pedaço da peça e a gente tem 1 minuto pra responder que peça é aquela e que pedaço é aquele que tá marcado. Então, assim, eu fico meio assustada porque eu não sei se vocês fazem faculdade de alguma área da saúde, tem anatomia também, então comentem aqui pra eu ter essa noção, mas parece tudo muito igual, principalmente quando é peça natural, né, real. Tudo parece a mesma coisa, eu não sei diferenciar, eu não sei o que é músculo, o que é articulação, o que é osso naquele negócio, é muito esquisito. Então, assim, a gente teve várias aulas práticas já, a gente tem atividades pra fazer, pra ir treinando pra prova, né, identificando lá o que é cada coisa, mas eu só consigo identificar porque eu sei lá, o roteiro que tá na minha mão é de aula de sistema articular, então eu sei que eu vou ter que ver que aquilo ali é uma articulação. Mas na prova não vai ser assim, porque vai cair tudo ao mesmo tempo. Então eu não sei como que eu vou fazer pra diferenciar tudo. Sério, confesso que eu tô com medo. Se você já passou por isso, por favor, me deixa alguma dica aqui, tá bom? Uma outra coisinha que eu resolvi fazer, que eu acabei não falando no vídeo de material escolar que eu mostrei pra vocês. Caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. Mas eu falei que eu ia usar um caderno específico pra anatomia. Mas o que acontece? Anatomia é uma matéria extremamente densa, tem muito conteúdo. E é muito ilustrativo, né? Porque a gente tem que saber o que é e a gente tem que olhar pra gente entender aquela estrutura. Então fazer isso no caderno físico ia ser muito difícil. Por isso que eu escolhi usar o iPad pra fazer as minhas anotações da aula de anatomia e também de fisiologia, já que a gente tem que desenhar neurônio, tem as proteínas lá, sinapse, etc, um monte de coisa. Então eu tô usando o iPad pra fazer as anotações dessas duas aulas. Aí eu pego fotos da internet mesmo e eu vou colando ali na anotação, junto com as coisas que eu tô escrevendo, ou então puxando observações nos slides que os professores mandam pra gente. Isso facilitou e acabou tomando um pouco de tempo da minha vida, que eu tava preocupada com esse tipo de anotação que eu ia ter que fazer, saber o que é cada coisa, né? E aí no vídeo vocês também estão vendo como que eu faço isso, que aí no finalzinho da anotação eu peguei uma foto, por exemplo, do crânio, eu tava estudando sistema esquelético, eu parei ali na parte do crânio. Aí eu peguei a foto de um crânio, que já tava divididinho com os nomes, e eu fui grifando a parte da cor e grifando o nome dele da mesma cor da parte. E assim eu consigo visualizar melhor, até usar a memória fotográfica, memória colorida, memória de cor, sabe Deus o nome disso, mas a gente consegue lembrar bastante das cores na hora que a gente tá estudando e vai fazer a prova, né? Então essa é uma tática muito legal. Pintem bastante as coisas se vocês tiverem aula de anatomia e vocês provavelmente vão lembrar da cor que aquilo tava pintado e vão saber que parte que é aquela. Esse semestre eu confesso pra vocês que tá sendo muito mais puxado do que o anterior. Eu fiz um vídeo aqui no canal contando pra vocês como que foi minha experiência no primeiro semestre da faculdade, o que eu aprendi, as matérias que eu tive. E eu falei que tinha sido bem tranquilo, né? Porque as matérias eram bem gerais, eram bem fáceis. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês verem, tá? Mas esse semestre tá muito diferente, tá o completo oposto. Porque eu já tô tendo logo de cara anatomia e fisiologia juntos. E a matéria não vai ter, por exemplo, anatomia 1, 2, 3. É essa aí e pronto, entendeu? Então eu tenho que aprender tudo do corpo humano em 4 meses. Mesmo de fisiologia. Então as duas matérias são bastante difíceis e densas, com muita coisa pra decorar, muita informação. E as outras matérias, além dessas, também estão um pouquinho complicadas, né? Que é processos psicológicos e desenvolvimento infantil. E essas duas disciplinas ainda são híbridas. Ou seja, eu tenho metade delas em casa e metade na faculdade. Então lembra que eu falei do conectar, desenvolver e praticar? O conectar e o praticar dessas duas disciplinas são em casa. Então, os professores passam bastante texto, essas coisas pra gente ver em casa. E ainda tem o desenvolver na aula presencial. E a gente ainda tem que ler mais um texto diferente daquele de casa
pra aula presencial. Então acaba ficando bastante pesado por conta dessa questãozinha aí. E sério, a minha rotina de estudos, vocês devem ter curiosidade, né? Sempre tem, eu tenho curiosidade com a dos outros. Mas tá sendo muito puxado, porque eu estudo o dia inteiro quando eu chego em casa. Eu tenho descansado não tanto. Eu tenho tido um tempo de lazer também, mas tem sido bem pouco comparado ao semestre passado. Fim de semana é mais estudo, porque não tem tempo para descanso, você tem que saber as coisas. Então, assim, infelizmente, entrou na faculdade, você tá sujeito a descartar muita parte da sua vida social, do seu lazer, sair por aí, para você estudar e se dedicar para aquilo que você tá gastando um dinheirinho para você se especializar, para você aprender. E ainda mais que eu tenho o canal aqui, não só esse, eu também tenho um canal de jogos com o Kai. É complicado porque eu quase não consigo gravar. Esse aqui ainda é um pouco mais simples porque o tema do canal é o que eu tô fazendo na faculdade, né? Mas ainda assim fica complicado pra editar, igual agora. Eu tô gravando esse áudio pra vocês meia-noite do dia 7 de setembro, no feriado, que é o tempo que eu tive pra poder editar, finalizar esse vídeo. E além disso, eu não consegui gravar antes porque eu estava o dia inteirinho estudando essa semana inteira por causa da prova que eu tenho essa sexta-feira. Então é isso, gente. Peço assim de coração que vocês me mandem boas energias, que eu consiga ir bem esse semestre, que eu consiga ir bem em todas as provas. Eu quero ir bem nessas provas teóricas para não precisar da nota da prova prática para passar na disciplina, porque eu sei que vai ser bem mais difícil para mim. Então comenta aí 10 em anatomia para eu arrasar na prova. Eu vou entender que você tá me mandando boas energias e que eu vou ficar muito inteligente e eu venho aqui contar para vocês no final do semestre todas as minhas notas, igual eu fiz no vídeo anterior. Aproveitando que eu me abri aqui para vocês, falei como tá corrida a minha rotina, deixa um like pelo meu esforço, que eu tô fazendo isso daqui de coração pra vocês. E não esquece, por favor, de se inscrever nesse canal, eu te imploro, tá bom? Juro pra você que você não vai se arrepender. Ativa o sininho também pra não perder os próximos vídeos. E aproveita que o vídeo tá chegando ao fim pra você assistir os outros vídeos aqui do canal. Beijão, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!